Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Aprendizagem de Marketing, IF99, do Centro de Informática da UFPE. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma apresentação da disciplina, onde a gente vai falar dos pré-requisitos, a introdução do assunto e a bibliografia. Bom, em termos de conhecimentos que vocês vão precisar ter para conseguir ir bem nesse curso, o primeiro deles é programação, especialmente se você sabe um pouquinho de Python, se você domina, porque essa se tornou a linguagem padrão para aprendizagem de máquina, é, onde vários dos frameworks que são utilizados para aprendizagem de máquina estão implementados, então facilita bastante se você souber um pouquinho de programação em Python. Cálculo, então cálculo básico, como tirar integrais e derivadas. Álgebra linear, ou seja, operações sobre matrizes e vetores, né? Operações matemáticas, inclusive derivadas integrais sobre matrizes e vetores, vai ajudar bastante. Estatística e probabilidade, também aplicado sobre matrizes e vetores, então talvez desses assuntos que a gente mencionou até agora, a álgebra linear seja um dos assuntos mais importantes. Vale a pena dar uma revisada nos seus materiais de álgebra linear. E também a parte de estatística e probabilidade, né? Tem uma interseção muito grande entre a área de aprendizagem de máquina e a área de estatística. Então, esses conceitos como esperança, média, desvio padrão, probabilidade, né? Teorema de Bayes, são assuntos muito importantes para o curso de aprendizagem de máquina. Além disso, também leitura em inglês, porque a maior parte dos assuntos disponíveis atualmente estão em inglês. Os livros, textos da disciplina, alguns deles não têm tradução para o português, então você vai precisar ser capaz de ler esses assuntos em inglês. Ok, então vamos lá, né? Uma breve introdução à área de aprendizagem de máquina. Então, primeiro, o que é aprendizagem ou aprendizado de máquina? Bom, então, aprendizagem de máquina, segundo Arthur Samuel, lá em 59, né? É o campo de estudo que dá ao computador a habilidade de aprender sem explicitamente ser programado. Então, para muitas tarefas, a gente não consegue descrever claramente o passo a passo de um programa que precisa ser executado para solucionar aquela tarefa. Então, a alternativa é dar exemplos de como ele deve decidir em cada uma das situações possíveis e esperar que ele seja capaz de, com esses exemplos de como ele deve decidir, ele seja capaz de tomar decisões de forma genérica, que ele generalize o aprendizado dele para situações que ele não viu durante o treinamento dele, né, durante os exemplos que foram apresentados para esse sistema. Podemos puxar aqui também para o Tom Mitchell, né? Então, o Tom Mitchell ele diz que a aprendizagem de máquina é o estudo de algoritmos de computador que permitem programas de computador a melhorar automaticamente através de experiência, ok? De uma maneira mais formal, a gente pode dizer também, né, segundo a definição de Tom Mitchell de 98, dizemos que um programa de computador aprende com experiência E com relação a uma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se o seu desempenho nas tarefas T, conforme medido por P, melhora com a experiência E. Ok? Então, note alguns termos chaves aí, como por exemplo, classe de tarefas, experiência ou exemplos, né? Então, e também uma medida de desempenho associada, né? Então, esses são conceitos fundamentais aí para a aprendizagem ou aprendizado de máquina. Eu, ao longo do curso, vou utilizar o termo aprendizagem de máquina. Eu gosto desse termo um pouco mais porque ele dá uma ideia de um processo, né? Não alguma coisa que aconteceu no passado, né? Então, a ideia de um processo eu prefiro, então eu uso o termo aprendizagem em vez de aprendizado. Ok, mas como a aprendizagem de máquina funciona na prática, né? Então, geralmente nós partimos de um conjunto de exemplos de dados, né? Então, são um conjunto de ferramentas que vai trabalhar com dados de exemplo e você vai aplicar algoritmos de aprendizagem sobre esses dados de exemplo e ele vai dar como resultado um modelo treinado. Né? Então, ele treinou a partir daqueles exemplos. Então, o seu algoritmo de aprendizagem, que é o que a gente mais vai estudar ao longo do curso, ele vai transformar os dados em um modelo treinado. Né? Então, esse aí digamos assim, o ponto central de como é que funciona qualquer tarefa de aprendizagem de máquina. Né? Então, uma vez que você tem esse modelo treinado,
esses novos dados eles vão ser utilizados para você fazer predições. Então, ao inserir novos dados do meu modelo treinado, ele vai fazer predições novas, né? Então, por exemplo, se eu dei exemplos de jogadas de dama ou xadrez como entrada para treinar esse modelo, então, uma vez que eu tiver uma situação nova na dama ou no xadrez, esse modelo ele deve ser capaz de dizer o que fazer, né? Como agir nessa situação ali, né? Então, isso é o básico da aprendizagem de máquina, uma visão mais geral. E um detalhe importante é que uma vez que você treinou o seu modelo, você não precisa mais desse algoritmo de aprendizagem de máquina, de aprendizagem, seu algoritmo que treinou esse modelo não é mais necessário, você pode só utilizar o modelo treinado para fazer previsões ou predições para novos dados, né? Então, isso aí é a ideia principal, ok? Ok, para que serve a aprendizagem de máquina? Por que a gente não fica tranquilo em usar apenas programação, como vocês provavelmente aprenderam até aqui? Porque a gente não pode resolver qualquer tarefa simplesmente programando uma sequência de passos algorítmica para resolver esse problema, né? É uma pergunta. Outra coisa, que tipo de tarefas a gente precisa aprendizagem de máquina? Por que a gente quer que máquinas aprendam? Né? Será que é para construir aí um exterminador do futuro, como o T-1000? Não, não é para isso que a gente quer a aprendizagem de máquina. A gente não quer simplesmente repetir o comportamento humano, é, tanto ruim como o comportamento bom. Simplesmente o que a gente quer é fazer aplicações práticas, como, por exemplo, criar veículos autônomos que sejam capazes de dirigir sozinhos enquanto você está lá lendo um livro tranquilamente. Melhorar aplicações na área de saúde, como, por exemplo, fazer robôs cirurgiões ou, por exemplo, dar diagnósticos de forma mais precisa e mais rápida, né? Sistemas de reconhecimento e compreensão de fala, né? Você poder conversar com seu smartphone, dizer o que você quer e ele te dá o resultado correto, né, do que você deve fazer. Ou então, assistentes digitais, né? Que possam monitorar o que você está fazendo e te dar sugestões de caminhos alternativos ou caminhos melhores. Sistemas de recomendação, como por exemplo, recomendação de documentos para leitura, recomendação de filmes, recomendações de produtos. Sistemas de sumarização, hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de informações na web e ler todos esses documentos é muito difícil, muito trabalhoso, né? Custa muito tempo. E seria interessante a gente ter um sistema que pudesse sumarizar, né? Pegar uma literatura de uma determinada área e sumarizar em um conjunto de textos pequenos para que você seja capaz de digeri-los em um tempo menor. Ou sistemas de reconhecimento de objetos em imagens, por exemplo, aqui nesse exemplo, reconhecer que aqui tem um cachorro e tem um chapéu, por exemplo, nessa imagem. Outro exemplo de classe de tarefa seria você gerar dados novos, como, por exemplo, gerar faces realistas, né? Então, você pode imaginar uma aplicação no cinema ou na arte, onde você quer gerar dados realistas. Como que eu posso gerar dados novos realistas, né? Que não sejam foto de ninguém? Então, todas essas faces que vocês estão vendo aqui nesse exemplo foram geradas por computador de forma automática, autônoma, né? Então, em sumo, o que a gente quer é causar um impacto positivo na sociedade com esses algoritmos, né? Substituindo o ser humano quando necessário para aumentar a escala ou a produtividade dele, ou então criando capacidades, ampliando as capacidades humanas, né? Quando for possível. Certo? Mas que tipo de tarefas a gente precisa de aprendizagem de máquina? Em que tipo de tarefas não é viável a gente simplesmente criar um programa de computador para resolver esses problemas? Então aqui tem algumas categorias de problemas tipicamente tratados por aprendizagem de máquina, né? Então, por exemplo, problemas de classificação. Como exemplo, prever se uma pessoa tem ou não uma doença. Então, dado um conjunto de exames que ela fez, né? Você dizer, olha, essa pessoa que tem é uma alta probabilidade de ter essa doença, ou então uma alta probabilidade de ser uma pessoa saudável, né? Então, provavelmente classificar essa pessoa na categoria doente ou saudável. Problema de regressão, como por exemplo pegar dados de entrada de um veículo que descrevam esse veículo, ano, modelo, se ele sofreu algum acidente, alguma coisa, e estimar qual é o valor de mercado desse veículo. Né? Então, note que aqui, enquanto as saídas são duas possíveis, ou doente ou não doente, aqui a saída é um valor numérico, né? Que é o preço desse veículo. Problemas de agrupamento, como por exemplo, agrupar notícias semelhantes sobre o mesmo assunto, por exemplo, agrupar todas as notícias sobre coronavírus numa mesma categoria,
ou notícias sobre outros eventos de saúde em outra categoria, né? Ou, por exemplo, agrupar produtos semelhantes. Então, uma vez que o usuário num website se interessa por algum produto, no e-commerce, por exemplo, recomendar produtos semelhantes àquele que ele encontrou, né? Reconhecimento de padrões, como, por exemplo, identificar situações frequentes no mercado, né? Uma situação de alta demanda, uma situação de baixa demanda por algum determinado produto. Ou, por exemplo, reconhecer objetos e imagens, reconhecimento de fala, né? Tudo isso são reconhecimento ou detecção de padrões. Geração, modelagem de dados, como o exemplo que a gente viu antes, geração de fotos realísticas, síntese de voz, síntese de texto, né? E um exemplo na área de controle, controlar um veículo autônomo, né? Aquelas decisões que você tem que tomar em escala de menos de segundos, né? Para controlar o veículo corretamente sem causar nenhum acidente. Né? Então, esses são todos exemplos que são muito difíceis de você programar, dizer o passo a passo para resolver esses problemas, mas frequentemente nós dispomos de dados, de exemplos, né? Por exemplo, em classificação, se você tem um consultório rodando há muito tempo, ele tem vários casos de pacientes que estavam com a doença e que não estavam no final das contas, né? Então, olhando para esses dados, você pode gerar um modelo que seja capaz de prever para pacientes novos se eles têm ou não essa doença, né? Então, se você tem dados sobre aquele problema, o primeiro passo para você diagnosticar se é o caso de você aplicar a aprendizagem de máquina. Se você não tem dados, você vai ter que fazer um passo extra, que é coletar esses dados e saber se esses dados têm qualidade boa, né? Então, uma vez que você tem dados de boa qualidade, digamos assim, o primeiro requisito para você saber se pode aplicar a aprendizagem de máquina para aquela tarefa. Ok, então vamos ver, dentro desses problemas que a gente falou, vamos ver alguns exemplos, né, de tipos de paradigmas de aprendizagem de máquina que a gente aplica para resolver esses problemas. Então, para problemas de classificação ou problemas de regressão, você tem que aprender o mapeamento do tipo X para Y, né, onde X são seus dados de entrada, X são seus dados de entrada e Y são os rótulos ou a saída desejada, que podem ser, por exemplo, nos problemas de classificação, as classes, como por exemplo, doente ou não doente, ou as categorias conhecidas para o seu problema. Okay? Em regressão, também um mapeamento de x para y, só que no caso y pode ser um valor real, né, como saída. Okay? Como, por exemplo, o valor de um veículo. X seria a descrição do veículo e y seria o valor do veículo. Ok? Então, para esses problemas desse tipo, de classificação ou regressão, os nossos conjuntos de dados, eles vão ser normalmente seguindo esse padrão aqui, ó. Um conjunto de pares x, y, onde cada par desse é um exemplo, né? Então, esse parzinho aqui, um exemplo de dado de entrada, por exemplo, qual é todos os exames do paciente, e y, se ele tem ou não uma doença. Né? Y pode ser um valor binário, como por exemplo 0 ou 1, indicando se aquele paciente pertence à categoria dos doentes ou saudáveis. Ok? Então, a gente vai ter um conjunto de dados com vários exemplos. Normalmente, quanto mais exemplos, melhor. Ok? E aí a gente vai usar um algoritmo de aprendizagem que vai processar esses dados todos e dar como saída um modelo. Né? Então, nosso modelo, que a gente está chamando aqui H de X, ele vai ser capaz de pegar padrões de entrada novo do tipo X, né, que ele não viu no dado de treinamento, e mapear para um Y, né? Ou seja, seguindo o padrão que ele aprendeu nesses dados de treinamento, para um valor de X novo, o que você quer é que esse modelo H de X ele dê como saída um Y que repete o padrão que ele aprendeu nos dados de entrada. Ou seja, se aqueles dados, aqueles exames parecem de uma pessoa doente, então a classificação dele vai ser doente. Se aqueles dados, exames parecem de uma pessoa saudável, a classificação Y dele vai ser saudável. Isso para um paciente novo. Né? Então, isso é um exemplo típico de aprendizagem de máquina, talvez onde a aprendizagem de máquina teve mais sucesso, são problemas de classificação ou regressão. Ok? Então, só lembrando da nomenclatura, o X é o nosso padrão de entrada, né? O H é o nosso modelo ou a hipótese que vai ser aprendida pelo nosso algoritmo de aprendizagem. E Y é a saída obtida pelo modelo, né? Que vai ser sempre normalmente comparada com a saída desejada, né? Ok? Então, se eu tenho esse par aqui x, se eu colocar x0 no meu modelo, o que eu quero que ele dê como saída é y0. Ok? Por exemplo, se eu coloco a descrição de um determinado veículo que eu vi no meu conjunto de treinamento,
o meu modelo tem que dar o mesmo valor, ou então um valor próximo para aquele mesmo veículo que eu vi no conjunto de treinamento, né? Então é isso que a gente quer, certo? Ok. E uma vez depois que você treinou esse modelo, você não precisa mais do seu algoritmo de aprendizagem, você não precisa mais dos seus dados de entrada, você usa o seu modelo para classificar dados novos. Um outro exemplo aqui, um exemplo de agrupamento, também é um mapeamento do tipo X para Y, só que aqui Y são categorias desconhecidas. Enquanto lá a gente sabia que tinha pacientes que eram doentes e saudáveis, aqui a gente não sabe quais são as categorias possíveis. Como, por exemplo, vamos supor que você tem vários consumidores no seu negócio, na sua empresa, você tem vários tipos de clientes e você não sabe quais são as categorias dele, quais são, o que são os grupos de clientes que eu tenho na minha categoria. A princípio, você talvez não saiba. Você quer simplesmente que o seu modelo aprenda isso, né? Então você tem, como você não tem as saídas desejadas, eu não sei qual é a categoria do meu cliente, por exemplo, que tipo de cliente é aquele. Não sei dizer de antemão isso. Então, nos meus dados de treinamento, eu não tenho essa informação. Eu simplesmente tenho um conjunto de padrões que são constituídos apenas pelos dados de entrada X. Ainda assim, eu quero que o meu algoritmo de aprendizado aprenda um modelo H de X que mapeie esse X para para alguma categoria, né? Uma categoria aí, certo? Então, aqui é a mesma nomenclatura, o padrão de entrada, H vai ser nosso modelo, ou hipótese. Isso aqui, Y, a gente vai chamar assim de grupo ou categoria em vez de classe, né? Normalmente a gente chama de grupo ou categoria no qual aquele padrão foi agrupado. Então, o pressuposto básico aqui é que padrões semelhantes sejam agrupados numa mesma categoria, no mesmo grupo, e padrões distintos sejam agrupados em grupos distintos, né? Ok? Esse é a expectativa básica. Então, o que você espera no final das contas é que quando você, vamos supor que o Y seja a cor aqui, né? Verde, vermelho e azul. Então, padrões semelhantes vão ser agrupados juntos, padrões distintos vão ser agrupados separadamente. Então, esse é o pressuposto básico. Outra coisa importante que a gente pode ter como desejo para esse tipo de algoritmo é que uma vez que ele criou esses grupos, ele seja capaz de produzir como o seu modelo seja capaz de identificar um padrão, né? Como, por exemplo, os protótipos. Ou seja, que tipo de cliente é esse grupo aqui, né? Então, se ele puder gerar lá um cliente modelo que representa mais ou menos o caso médio dos clientes daquele grupo, e aí você pode, com essas categorias, de repente fazer um marketing direcionado para todo aquele grupo, pensando nesse protótipo aqui, ó, nesse cliente exemplo, né? Que está ali, que representa mais ou menos um caso central naquele grupo, ok? Então, isso a gente chama de protótipos, né? Então, quando a gente diz que o seu modelo pegou um padrão aqui e produziu um protótipo, associou ele a um protótipo, a gente diz que ele reconheceu esse protótipo, esse padrão, como aquele tipo de exemplo típico que ele viu ali, tá? Outro exemplo aí na modelagem de dados, né? Então, na modelagem de dados, a gente também não tem as categorias desejadas, né? As classes desejadas de Y, né? Então, a gente só tem nossos padrões de entrada. Então, o que a gente quer aqui no caso é que você mapeie o nosso padrão de entrada através do nosso modelo aprendido e ele diga, por exemplo, qual é a probabilidade de observar aquele padrão, né? Então, por exemplo, um exemplo tipo de aplicação disso é reconhecimento de anomalias ou detecção de anomalias. Uma vez que eu tenho lá os dados de um determinado equipamento que está sendo produzido, e aí eu faço algum teste, coleto alguns dados dele, e se ele tiver bom, normalmente ele exibe um padrão típico, né? Pode ser um padrão da linha de produção A e um padrão da linha de produção B, que podem ser diferentes um do outro, mas eles são típicos. E aí, uma vez que você pega algum equipamento que saiu defeituoso dessa linha de produção, ele não vai seguir aquele padrão típico dos equipamentos que estão saindo ali. Então, você vai detectar uma anomalia, né? Então, ele vai reconhecer que a probabilidade de produzir aquele X ali é baixa, né? Então, ele vai dar um valor baixo de probabilidade ali, né? Então, olha, esse tipo de padrão aqui não faz parte dos padrões normalmente detectados nessas linhas de produção. Então, detecção de anomalia é um exemplo típico aí desse tipo de aprendizagem, né? Mas tem muitos outros, né? Então, uma vez que você é capaz de estimar a densidade de probabilidade de dados, né? Ou seja, para cada dado que você tem no seu conjunto de dados, você diz, olha, esse dado tem uma probabilidade alta de ser gerado, esse aqui tem uma probabilidade intermediária ou baixa. Tem muitas aplicações que desdobram disso aí, tá?
Ok. Outro exemplo, a gente comentou rapidamente antes, é geração de dados. Então, uma vez que o seu modelo aqui, por exemplo, receba como entrada vários padrões de entrada como faces, por exemplo, né, ele seja capaz de criar um modelo, né, que dado uma entrada qualquer que a gente chama de prior, né, ou informação a priori, ele entenda, olha, essa informação a priori ela vai ser mapeada, ela vai ser utilizada como entrada para gerar um dado desse tipo aqui. Né? Por exemplo, a informação a priori pode ser a capital do forró é uma geração de texto e a saída pode ser Caruaru, que é a palavra seguinte, né, ali. Então, qualquer informação a priori pode ser utilizada para você gerar a informação seguinte, né? Então, por exemplo, na geração de texto, eu posso colocar algumas linhas da fala de alguém e pedir para ele completar o resto da fala. Então, esse é um exemplo típico. Ou então eu posso pegar um número como entrada aqui e gerar uma imagem como saída, né? Então, esse Z aqui pode ser visto num espaço de dados onde cada região da imagem representa imagens semelhantes, como por exemplo, se for faces, pessoas de raça negra, pessoas brancas, pessoas asiáticas em algum lugar do meu espaço Z aqui de entrada, né? Então esse modelo poderia gerar faces com alguma informação a priori aí, né? E aí seguindo algum tipo de padrão, e sempre modelando os dados que ele observou durante o treinamento, ok? Ótimo. Então, para todos esses problemas aí que a gente viu, tem algoritmos de aprendizagem que são muito diversos e muito diferentes de um do outro. Depende dos pressupostos. Você tem os rótulos, não tem, eu quero gerar dados, eu quero classificar, né? Então, dependendo do problema, você tem um paradigma de aprendizagem de máquina diferente a ser aplicado. A gente normalmente identifica tradicionalmente, três paradigmas de aprendizagem: supervisionada, não supervisionada e por reforço. Nesse curso, nós vamos abordar todos esses três. Não quer dizer que as coisas se esgotam por aqui, mas todos os demais eles podem ser derivados desses aqui de alguma maneira, né? Então eles são muito correlacionados com esses outros. Então tem coisas que estão no meio aqui, como por exemplo, aprendizagem semi-supervisionada ou aprendizagem autossupervisionada, está muito conectado com a aprendizagem supervisionada, né? Então vamos ver a diferença entre esses três tipos de paradigmas. Primeiro, a gente pode pensar na aprendizagem supervisionada, é o mais tradicional, né? É o que tem tido resultados mais impactantes e que é mais bem conhecido na literatura hoje. Né? Então, ela tem como objetivo inferir uma função de mapeamento, x, y, a partir de um conjunto de dados de treino rotulado, onde você tem os pares x e y. São fornecidas as entradas X e as saídas desejadas rotuladas por um professor, né? Ou seja, você tem que ter alguma maneira de dizer, olha, para esse padrão de entrada, a saída que eu quero é Y, né? Ok? Então, o seu professor vai pegar os seus dados e rotulá-los. Uma vez que você tem cada padrão de entrada desse rotulado, você vai fornecer para o seu modelo, né, essa entrada e ele vai te dar uma saída que pode ser ou não igual à saída desejada. Caso ela seja diferente, o que a gente vai fazer é obter um sinal de erro, né? Quando ela é diferente, esse sinal de erro vai ser não nulo, vai ser um sinal de erro indicando, olha, seu modelo ele precisa ser corrigido. Né? Esse sinal de erro vai ser utilizado para corrigir esse modelo, para da próxima vez que ele ver esse padrão de entrada X, ele dê um valor como saída mais próximo da saída desejada. E esse procedimento é repetido várias vezes para todos os seus dados do seu padrão de entrada múltiplas vezes, e aí você, no final das contas, vai ter o seu modelo treinado com os seus dados rotulados. Ok? Então, isso aí é a ideia básica da aprendizagem supervisionada. No caso da aprendizagem não supervisionada, o objetivo é inferir uma função para descrever a estrutura a partir dos dados não rotulados. Né? Então, que tipo de estrutura tem esses padrões? Quais são os grupos que estão neles? Qual é a distribuição de probabilidade desses dados? Né? Então, esse tipo de pergunta que a gente quer responder com a aprendizagem não supervisionada. Então, são fornecidas apenas as entradas e não há um professor, não há rótulos associados, né? Não há supervisão para acompanhar o processo de aprendizagem. Então, o que você tem são amostras que você obtém dos seus dados, o seu algoritmo de aprendizagem vai processar essas amostras e gerar um modelo, né? Ou grupos ou modelos dos padrões identificados nos dados, tá? Então, pode ser uma distribuição de probabilidade dos dados como saída, pode ser um conjunto de agrupamentos, podem ser protótipos como saída, né? Ok? E, por último, a aprendizagem por reforço é o terceiro paradigma que ele cobre um gap que ficou entre os demais, né? Então, a aprendizagem orientada ao agente, né? Então, imagina que você tem um ambiente no qual um agente está atuando
e o agente aprende interagindo com esse ambiente através de tentativa e erro. Você pode pensar como, por exemplo, um ser vivo ali navegando pelo seu ambiente de sobrevivência e aprendendo o que é bom ou ruim para ele, né? E aí ele aprende a agir de forma ótima para maximizar a recompensa do que ele considera bom, né? Então, como funciona? O seu agente ele recebe como entrada do ambiente um estado, né? Ou seja, ele percebe o ambiente e cria uma representação desse estado, né? Então, esse estado vai dizer para ele como o ambiente está agora. E aí, a partir dessa informação de como o ambiente está, ele vai escolher uma ação e executá-la no ambiente. Então, ele executa uma ação no ambiente. Ao executar essa ação do ambiente, ele vai receber um sinal de reforço, um sinal de recompensa ou de punição pelo que ele fez, né? E aí ele vai corrigir o modelo usando esse sinal de recompensa. Você pode entender esse sinal de recompensa como sendo normalmente um valor real, que pode ser positivo ou negativo ou nulo, né? Ou seja, ele pode não receber recompensa nenhuma, ou ele pode receber uma recompensa boa, como por exemplo, vamos supor que ele mordeu lá uma fruta doce e recebeu uma recompensa positiva, né? Ou então ele comeu alguma coisa estragada e recebeu uma recompensa negativa, um sabor ruim. E aí ele percebe se ele deve, naquele estado, realizar essa ação ou não, né? Ou então, quão boa foi aquela ação, né? Você imagina, eu posso ter só valores positivos aqui no meu sinal de recompensa, e quanto mais positivo, melhor foi aquela ação, né? Então, isso aí é aprendizagem por reforço, tá? Ok. Então, o objetivo aqui é maximizar a recompensa ao longo do tempo, a recompensa que ele acumula ao longo do tempo, e não a recompensa instantânea. Então, na terceira parte do nosso curso, nós vamos abordar a aprendizagem por reforço. Então, amplamente, nosso curso vai ser dividido nessas três áreas. A gente vai ficar primeiro um pouco de aprendizagem supervisionada, depois de aprendizagem não supervisionada e, por último, de aprendizagem por reforço. Então, para que vocês tenham uma ideia um pouco mais sólida de como esse tipo de algoritmo funciona, eu vou trazer talvez o mais simples deles, né, que é o K-nearest neighbors, ou K vizinhos mais próximos. Então, é um exemplo de modelo de decisão baseado em dados, né? É a aprendizagem baseada em instâncias, ou Instance-Based Learning em inglês, né? Então, a ideia é, eu tenho um conjunto de padrões lá, então, nesse caso aqui é um problema de classificação, você quer classificar os seus dados em categoria azul ou vermelha, né? Então, você tem esses dados aqui de treinamento. E aí chega um padrão novo lá, né? Um padrão novo que você não conhece, não sabe que categoria que ele é. Então, no Instance-Based Learning, você pode usar o que você tinha de conhecimento anterior, né, armazenado nessas instâncias que você guardou, para decidir qual é a categoria desse novo padrão, se ela é vermelha ou azul, né? Então, o K-vizinhos mais próximos, ele consiste em simplesmente armazenar os dados de treinamento, todos os dados que você recebeu você guarda, e constrói uma função de aproximação, uma aproximação da função objetiva específica para cada novo padrão de consulta, baseado nos vizinhos que são mais próximos daquele padrão. Ok? Então, dado um padrão de entrada, vamos supor que cada pontinho daquele ali, ó, ele está aqui nesse exemplo sendo representado por coordenadas x e y. Mas num exemplo mais genérico, ele pode ser representado por características x1, x2, x3, xd, até d características, né? Então, a gente, sabendo que o xi representa o iésimo atributo do padrão, né, também chamado de característica, ou em inglês feature, esse nome que a gente vai usar bastante. Então, todos esses dados aqui caracterizam aquele nosso exemplo. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de um veículo aqui, né? Então, qual é o ano do veículo? Poderia ser x1. Quantos quilômetros rodados? x2. Teve algum acidente ou não? x3, e assim por diante, né? Qual é a marca? Qual é o modelo? Então, esses são todos os atributos, as características do nosso padrão X, ok? E aí, uma vez que você tem esses dados, né, e para associados a ele qual é o rótulo, né, qual é a classificação, vermelho ou azul, ou então qual é o valor do veículo, então você pode classificar, você pode calcular a distância euclidiana entre dois padrões, simplesmente por essa equação tradicional aqui que a gente usa de distância euclidiana. Então, se eu tenho o padrão x e o padrão y, a distância entre eles vai ser a soma da diferença das componentes ao quadrado e depois você tira a raiz. Essa é a distância euclidiana. Ok? Então, a ideia-chave do K-nearest neighbors, K vizinhos mais próximos, é apenas armazenar todos os padrões de treinamento. E aí, por exemplo, quando K igual a 1, o vizinho mais próximo é usado para você dar a inferência, né? Então, dado um padrão de consulta XQ novo, localize o exemplo de treinamento mais próximo XI
e então retorne como estimativa o mesmo rótulo. Né? Então, voltando aqui naquele exemplo anterior, então vamos supor que eu calculo qual é o mais próximo aqui para esse padrão e descubro que é esse carinha aqui. Então, esse carinha aqui é o mais próximo. Então, como o rótulo dele é vermelho, eu atribuo rótulo vermelho para o meu padrão aqui. Ok? Então, essa é a ideia do um vizinho mais próximo. Tá? Que é uma versão mais simples do K-nearest neighbors. Então, uma vez que você encontrou nos seus dados de treinamento, né, o padrão XI, que é o mais próximo do XQ novo, então você pega o rótulo dele e dá como saída. Então, esse é o um vizinho mais próximo. K igual a 1. Se eu quiser usar K vizinhos, então, o dado XQ calcule a frequência de rótulo dos K vizinhos mais próximos. Então, voltando àquele exemplo, em vez de eu usar apenas um vizinho mais próximo, eu calculo quais são os N vizinhos mais próximos e posso chegar à conclusão que são esses aqui. São esses aqui os mais próximos. Então, nesse grupo aqui, tem 3 vermelhos e 2 azuis. Então, o rótulo mais frequente dentre 3 vermelhos e 2 azuis é vermelho. Então, eu dou vermelho como saída. Ok? Então, o XQ será o rótulo de maior frequência, rotulado, né, com o rótulo de maior frequência para classificação, ou uma média para regressão. Então, se naqueles pontinhos ali eu tivesse veículos e eu quisesse dar qual é o valor dos veículos, eu tiro a média de todos os K vizinhos mais próximos. Né? Qual é o valor daqueles K vizinhos, K veículos mais semelhantes com aquele meu veículo que eu tenho de entrada, com o meu XQ. Né? Então, eu calculo a média entre eles e dou como resultado essa média. Ok? Então, esse é o K vizinhos mais próximos. Né? Então, alguns exemplos aqui, né, de classificação com 3 vizinhos mais próximos, né? Ok? E aqui com 9 vizinhos mais próximos, ok? Posso calcular a média, ou então calcular o rótulo mais frequente no caso de classificação. Né? Então, média no caso de regressão, quando você quer estimar um valor, e o rótulo mais frequente, provavelmente classificação. Né? Ok, normalmente o K vai ser, em problemas de classificação binária, vocês usam K ímpar, que isso faz com que você sempre tenha um vencedor. Né? Ok? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o meu problema seja classificar o meu novo padrão, e meu padrão é uma pessoa, na descrição de uma pessoa, e eu vou classificá-lo nas categorias se aquela pessoa tem um perfil para ser jockey ou para ser halterofilista. Será que aquela pessoa tem um perfil de jockey ou halterofilista? E eu tenho esses padrões aqui, né? Então, esses padrões aqui, ou seja, eu estou olhando peso e altura das pessoas, tá? Então, olha aqui. Esse aqui você vê que tem uma aglomeração aqui de pessoas que são da classe halterofilista nessa região. E uma aglomeração de pessoas aqui nessa região do espaço que são jockeys, né? Então, quando chegar um padrão novo, então se você, aqui estão os dados, né? Ok? Então, se você olhar aqui, o J1 ele tem a altura 1,60 e peso 50 quilos, tá? E ele é da classe Jockey. E o meu H1 tem peso 91 e altura 1,75 e é da categoria halterofilista. Então, esses são os meus dados de treinamento. Né? Então, esse aqui seria o X, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui seria o meu X, ok? E esse aqui seria meu Y associado. Vamos chamar aqui de X1, porque esse já é um padrão 1, e Y1, qual é o rótulo associado a esse padrão 1, ok? E aí chegou lá uma pessoa nova, né? E aí ele tem esses dados aqui. Peso 70 quilos, altura 1,60. Qual categoria seria? Jockey ou halterofilista? O que você acha? Então, é isso que eu quero saber. Qual é o F de X ou H de X, né? Segundo o padrão anterior. Ok? Então, bom, a primeira coisa que eu faço é calcular minha distância euclidiana para cada um dos meus exemplos, né? Todos esses aqui são os meus dados de exemplos, eu calculo a distância euclidiana e aí eu tenho essas distâncias aqui, ok? Para os padrões da classe Jockey, J1, J2, J3, J4 e para os padrões da classe halterofilista, H1, H2, H3, H4. E aí essa distância deu esses valores aqui, certo? Dentre elas, a menor distância é 8. Né? Então, o meu padrão de entrada ele se parece muito com o meu padrão J4. Né? Então, que é esse carinha aqui. Então, por quê? 71 e 63 está próximo de 62 e 62. Ok? Ótimo. Então,
eu classifico ele como sendo da mesma categoria do padrão J4, que é a categoria JOC, né? Com K igual a 1. Aí, esse exemplo. Ok? Vamos ver agora um pequeno detalhe, né? Então a gente está calculando a distância euclidiana entre nosso novo padrão, nosso x, e os nossos dados de treinamento, né? A gente está calculando essa distância euclidiana. Então vamos olhar aqui em detalhes essa distância euclidiana para o meu padrão J2 e para o meu padrão H5, né? Então o J2 é aquele padrão ali que está ali em cima, né? Então eu vou fazer a raiz quadrada de 70 menos 53 mais 1,63 menos 1,65. E isso aí vai me dar 17 ao quadrado mais menos 0,02 ao quadrado, que dá 17. E aqui, nessa categoria, no meu padrão H5, vai ter 70 menos 87 ao quadrado e 1,63 menos 1,73 ao quadrado. Então isso vai dar menos 17 mais menos 0,1 ao quadrado. Vocês estão percebendo um pequeno problema aí? Né? Eu estou tirando aqui a raiz de 17 ao quadrado, então tá dando 17. Esse termo aqui praticamente não está ajudando em nada. Se eu pegar 0,02 e elevar ao quadrado, isso aqui praticamente vai ficar zero, né? Então aqui a diferença só vai aparecer aqui na quarta casa decimal entre eles, tá? Então até a terceira casa decimal, mesmo esse padrão H5 sendo bem diferente do meu padrão J2, a distância é praticamente a mesma. Né? Então por que isso acontece? É porque uma das características ela está numa escala muito diferente da outra, né? Então, enquanto o peso está numa escala aí que vai de, sei lá, de 50 a 100, 100, você tem alguma coisa, minha altura está na escala que vai de 1,50 até 1,80, né? Então, essa escala 1,70, 1,80 é muito pequena, né, em relação à escala do peso. Né? Então, calcular a distância euclidiana quando você tem dados misturados, né, que estão em escalas diferentes, é problemático. Então, essa é a nossa primeira lição do curso. Se você for calcular a distância euclidiana entre padrões e esses padrões estiverem em escalas, esses atributos, essas características deles estiverem em escalas diferentes, uma característica vai ter um peso muito maior na sua distância do que as outras. E isso pode ser indesejado. Né? Então, essa é a nossa primeira aí, lição. Né? Então, note que a altura acaba tendo uma influência desprezível, né? Porque ela está numa escala aí de 1, alguma coisa, enquanto a outra está na escala de dezenas, né? Então, isso é, se isso é indesejável, e frequentemente isso é o caso, de ser indesejável, a solução é você primeiro normalizar os dados. Né? Então, é uma prática muito frequente em aprendizagem de máquina. A primeira coisa é pré-processar os dados e colocá-los todos os atributos na mesma escala. Né? Então, a normalização pode ser feita dessa forma aqui, por exemplo. A gente vai falar de outros depois, como, por exemplo, para cada padrão, por exemplo, a altura 53, você substitui qual é a menor altura que tem no meu dataset e divide pela maior menos a menor. Né? E aí, quando você fizer esse valor normalizado aí, né, você vai encontrar, você vai transformar todos os dados para uma mesma escala, que normalmente, nesse caso aqui, é uma escala entre 0 e 1. Ok? Esse aqui é uma escala que a gente chama de escala gaussiana, né? Você coloca, assume que os dados seguem uma distribuição gaussiana, subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Então todo mundo vai estar mais ou menos aí com um desvio padrão de distância para a média. Então eles vão estar numa mesma escala, certo? Então são duas formas de você normalizar os seus dados hoje, certo? Então se você aplicar a normalização de dados, você resolve esse problema de escalas e aí todos os atributos vão ter mais ou menos o mesmo peso na decisão de qual é a categoria do seu padrão novo, ok? Bom, então se você quiser ir para a gente ir para uma parte mais prática, você pode implementar isso em Python de forma simples com a biblioteca NumPy. Né? Você pode, por exemplo, ter aqui seus padrões X de treinamento numa matriz, né? Então são todos os valores de X numa matriz e os rótulos deles num vetor Y, né? Ok? Então xi é o padrão com a característica x1, x2, x3, é uma entrada ali, né? Um exemplo. Né? E o yi é o rótulo associado ao padrão xi. Ok? E aí o xq é um novo padrão que eu quero avaliar, né? Já normalizado. Tá? E aí o que eu faço? Aqui com a biblioteca NumPy, eu posso calcular
a vantagem de usar essas bibliotecas é porque elas trabalham com dados matriciais, tá? Então você não precisa fazer um laço para calcular a distância para cada padrão. Você simplesmente pode subtrair de x, da matriz x, o padrão xq, ok? Dizer que você está fazendo isso no eixo 1, tá certo? Você tem as duas dimensões, 0 e 1. Eu quero agora subtrair esses dois vetores naquele eixo. E ele vai calcular todas as distâncias para todos os padrões de entradas aqui. Certo? Eu coloco aqui meu valor de k igual a 3, eu quero meu k vizinhos com 3 vizinhos mais próximos. Então, eu mando ordenar essas distâncias e guardar os índices aqui, né? Certo? Então, estou ordenando aqui e depois eu estou pegando os k primeiros, né? Então, eu ordeno por distância, pego os k primeiros e o índice deles aqui. Uma vez que eu tenho os índices dos k primeiros, o que eu preciso fazer é pegar esses rótulos desses k primeiros. Então, isso aqui pega a matriz de rótulos aqui, né, o vetor de rótulos, pega aqueles 3 elementos, e aí você pode utilizar, por exemplo, para tirar uma média, se for um caso, por exemplo, de regressão. Né? Então, qual é o valor médio, qual é o rótulo médio desses 3 exemplos, né, que eu peguei aqui. Certo? E aí eu dou como previsão esse rótulo médio aí. Né? Então, isso é para um problema de regressão, como, por exemplo, prever o preço médio de um veículo. Então, com poucas linhas de código em Python, com a biblioteca NumPy, a gente consegue resolver esse problema. Né? Então, isso aí é um exemplo bem bacana. Então, na aula de hoje vocês aprenderam aí o seu primeiro algoritmo de aprendizagem de máquina, que é um algoritmo bem simples e tradicional, mas já dá para você entender mais ou menos como funciona a filosofia da área de aprendizagem de máquina. E aí, ao longo desse curso, nós vamos trabalhar com vários métodos de aprendizagem de máquina que estão distribuídos por vários textos na literatura. Né? Então, alguns aí que a gente pode recomendar é o livro do Tom Mitchell, porque é Machine Learning, o livro do Duda and Hart, o Pattern Classification, tá? O livro do Bishop, que é o Pattern Recognition, e para a área de aprendizagem por reforço, o livro do Sutton, né? O Reinforcement Learning. Ok, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula, a aula de introdução do curso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.